Eu aproveito para chamar o nosso próximo comunicador, que vai ser o Elcio Magalhães, um doutor também pelo ProLeão USP, que tem como comentadora a Carla Fátio, também do ProLeão USP. Vou falar sobre São Paulo e a expressão da pintura na rua. Deixa eu parar a apresentação aqui. E obrigada. Muito boa tarde a todos, todas, todos. É um prazer enorme compartilhar esse momento com todos vocês, uma oportunidade de trocarmos ideias, de refletirmos um pouco sobre essas questões tão fundamentais que partem das pesquisas de imaginários urbanos, proposta então pelo Dr. Armando Silva, e que vimos desenvolvendo, né, essa segunda etapa do processo, que foi uma retomada dessa pesquisa a partir de 21, né, que estávamos trabalhando, inclusive, ainda naquele processo de pandemia, mas juntou, então, um grande corpo de pesquisadores, estudiosos, com mais de 100 instituições de ensino, estudando essas relações, para desenharmos, então, a metodologia que foi aplicada nas várias cidades, inclusive nós aqui de São Paulo, que desenvolvemos também o nosso trabalho. Não é? Cris, você vai poder compartilhar a minha tela aí? A minha apresentação? Posso sim, me dá um minutinho, eu já faço isso. Tá bom. Então, enquanto isso, vamos... eu queria até falar que nessa minha apresentação, muito do que tanto a professora Lisbeth trouxe, né, de reflexões nesse sentido, tanto dos imaginários quanto a produção dos artistas, mas os seus comentários, né, sobre a questão cinza, esse embate entre o poder oficial, o poder político e também os artistas, né, vai aparecer aqui nessa minha apresentação. Pode seguir um pouquinho lá para frente, Cris, por favor? Também isso aí, acho que a gente já tem, pode ir mais um pouquinho mais. Então, eu estava aqui trazendo essa questão de que o território, né, do que vamos abordar sobre a São Paulo pela expressão da pintura de rua, nesse viés da pesquisa de imaginários urbanos de Armando Silva. Né? Essa pesquisa, que começa esse projeto em 1999, quando foi feita, então, a primeira aplicação em que se envolveram 13 cidades da América Latina, que foram pesquisadas, naquele momento, um trabalho completamente analógico. Já nessa segunda etapa que estamos terminando agora, a partir de 2021, nós contamos com o desenvolvimento da tecnologia, isso agilizou muitas coisas, né? Mas essa relação dos imaginários, por Armando Silva, nós trabalhamos no sentido de entendermos os cidadãos e as cidades, não pela cidade física, essa estrutura física, essa estrutura tridimensional da cidade, mas sim uma cidade mental, compreendida, sentida, vivida pelos seus cidadãos a partir da experiência e produção de sentidos. De tal forma que mesmo essa cidade que é imaginada diferente da cidade real, ela se torna real, porque ela é também real no imaginário. Né? O próximo slide, a gente tem aqui uma imagem do nosso grande diretor, Armando Silva, condutor dessa enorme pesquisa, que desenvolveu, que criou toda a metodologia e o pensamento que estamos abordando agora. Vamos para frente, Cris, por favor. E aqui, nesse painel, né, nós temos ainda uma experiência do que foi no passado, a partir de um evento que ocorreu, em que se juntaram, então, esses imaginários
com as várias relações, os vários sentidos, as várias produções de sentido, né, que fluíram, que emergiram nessa pesquisa. E um dos focos, que é o foco que vamos trabalhar, está relacionado à questão da estética, da arte urbana, do grafite, né, e também do desenho de rua. Mais um, Cris, por favor. E outro próximo, que isso aí a gente já viu. Esse livro, Atmosferas Urbanas, editado aqui em São Paulo pelas edições Sesc, eu atuei bastante nessa ação para tradução e para edição pela editora Sesc, né? O original não seria atmosfera, mas seriam fantasmas urbanos, como a Haroldo gosta de trazer. O nome que foi escolhido aqui, a tradução pela editora, ficou em Atmosferas Urbanas. Mas esse livro, principalmente, ele trata de alguns aspectos fundamentais do que vamos discutir aqui, que é o grafite, a arte pública, a arte urbana e os nichos estéticos, não é? Mais um, Cris, por favor. Aqui nós começamos a entrar numa relação de experiência na cidade do cidadão e das trocas e das vivências entre o cidadão e a arte pública, né? Nem sempre é um sentimento de fruição da arte, mas o próprio sentido de cada pessoa, das diferentes relações que tem com a arte. Vamos lá para frente? Mais um que também temos essa mesma relação, né? Nós vemos aqui um parque escultórico na Praça da Sé, que foi idealizado dessa maneira, mas que se tornou, então, um caos, né, urbano, e a maneira das pessoas poderem viver, se vestir, morar, residir no meio desse parque escultórico. Vamos para frente? Isso. Então, essa ideia, essa imagem mostra de uma maneira muito clara o que seria, então, essa cidade imaginada, né? O que Armando chama de croquis sociais, croquis urbanos. Esses croquis seriam, então, fundamentados a partir dos sentimentos, das vivências dos cidadãos nas cidades, né, que criam, então, imagens. Essas imagens vão, então, ser trabalhadas no cérebro, né, do hemisfério direito do hemisfério esquerdo para o hemisfério direito, produzindo, então, sentidos e muitas vezes se tornando reais, não só na questão do imaginário, mas também na transformação da realidade a partir do imaginário urbano. Vamos lá, mais um? Mais outro, então, isso é a mesma coisa. E aqui vamos entrando, então, nessa relação. Nós vamos trabalhar aqui, então, com o grafite, como estamos vendo aqui. Há uma relação que eu acho bastante importante a gente frisar aqui, principalmente para os brasileiros, né, que há uma certa confusão conceitual entre grafite e arte urbana. Porque no conceito real, no conceito, inclusive, preconizado por Armando Silva, grafite está relacionado ao que a gente chama aqui também de picha, ou seja, o grafite ele é anônimo, ele tem que ser rápido, ele tem que ser furtivo, ele é anárquico, não é? Porque se for algo em que você assina, né, o trabalho, você se identifica, você pode até ser preso, porque você não pediu a permissão para invadir esse espaço, para tomar esse espaço, para produzir o seu trabalho num espaço, né? Você toma esse trabalho. Vamos lá para o próximo slide. Aqui também nós vamos ver, nessa apresentação, um pouco de uma artista. Eu estou colocando uma para representar vários outros artistas que fazem isso, né? Como a Lisbeth trouxe o Gruber, né? Que faz o seu trabalho desenhando a cidade, né? Pintando a cidade.
A Carla Café é uma outra desenhista de rua que vai com a sua prancheta nas ruas de São Paulo e vai desenhando a cidade. Nós vamos ver bastante o trabalho dela nesse diálogo também de imaginários e de produção de sentidos a partir da arte que ela desenvolve e que publica. O próximo, aqui a gente vê então um grande painel, né? Alguns chamam de grafite, mas na verdade o conceito seria um mural, não é? Arte urbana, um mural nesse que é um viaduto, o Minhocão, chamado Minhocão, que também não deixa de ser um dos nichos estéticos, como chama Armando, na sua conceitualização de imaginários urbanos, né? Um local que faz a produção de sentidos estéticos com uma série de murais de mensagens urbanas, de arte urbana. Mais um para frente. Aqui, essa relação também de nichos estéticos, que é o Beco do Batman, né? A professora Lisbeth também tão bem trouxe essa ideia, né? O Beco do Batman é hoje uma das referências mais importantes como nichos estéticos na cidade de São Paulo, vinculadas ao imaginário urbano. Mais um para frente. E aqui, então, as expressões que você encontra, né, de grafite, ou que se chama muito aqui no Brasil de pichação, né, aquele que entra sempre de licença, que vandaliza, que toma o lugar, mas expressa as suas sensações, o seu desejo, as suas emoções de uma maneira furtiva. Mais outro, como essa também mensagem, né, que se vê aqui nas ruas de São Paulo. Vamos lá para frente, Cris. E aqui a gente tem as duas coisas, né? Uma é grafite, né? Gênios também grafitando quando não assina, mas ele toma um muro à esquerda, né? Sem a permissão, né? Mas exerce o seu grafite. E do lado direito, uma obra de arte urbana, onde você tem a permissão para executar a sua arte. Mais outra para frente, Cris. Esse é o painel, inclusive, que a Cris falou sobre ele, que foi pintado depois de cinza, né? E que o prefeito, depois de pintado, né? Foi na época do Kassab, né? Que cidade limpa, não sei o que e tal, e, inclusive, esse painel estava autorizado, os gênios que fizeram estavam autorizados, havia até um patrocínio para que isso tivesse sido feito, e nessa questão da cidade limpa de cinza, né, como muito bem a Cris desenhou, né, ele foi pintado, depois ele foi reconstituído. Mais um para frente. Bom, então, a proposta que temos aqui, né, é discutirmos uma São Paulo imaginada a partir das suas marcas registradas por grafiteiros, artistas de rua e artistas que se utilizam da rua para os seus diálogos e manifestações. Nos apoiamos nas referências da pesquisa dos imaginários urbanos de São Paulo, dirigida internacionalmente por Armando Silva, pesquisador colombiano, que já falamos bastante dele, referência nos estudos de comunicação, semiótica sobre as cidades e seus cidadãos, tendo como norte imaginários sociais. A obra de Armando Silva é transdisciplinar, relacionando-se com estudos sobre arte, sociologia da comunicação, cultura, psicanálise, entre outras. Vamos lá, Cris? Bom, a força do grafite em São Paulo começa a tomar um impulso, principalmente nos anos 60, durante a ditadura militar, quando o discurso, né, a liberdade de expressão era caçada, né, e então, muitas vezes se tomava então, as ruas, os muros, os espaços públicos, para fazer então uma manifestação contrária à ditadura militar como esse, a baixa ditadura. O próximo slide também, a gente vai ver a mesma coisa, né? E também um pouco mais à frente, na discussão sobre a necessidade de diretas já, né? Outra expressão bastante vinculada estava relacionada a diretas já.
No próximo slide, nós vamos ver aqui o Alex Valauri, que também a professora Lisbeth falou muito bem, né? Eu vou trazer algumas reflexões aqui do Alex Valauri, porque realmente, nos anos 70 e 80, o Alex Valauri, ele revolucionou todo o panorama do grafite em São Paulo, né? E peço aqui até a permissão para falar rapidamente de um dos grandes pesquisadores que me trouxe muitas informações, um colega nosso da ABCA, João Spinelli, crítico de arte, pesquisador, muito especializado no Alex Valauri. Eu conversei bastante com ele essa semana para refletir um pouco melhor com vocês sobre o trabalho do Alex, né? O Alex Valauri realmente é uma pessoa de grande formação, né? Nasceu na Etiópia, numa colônia de italianos, né? E veio pequeno para o Brasil e aqui se formou, se desenvolveu, estudou aqui também na FAAP, se formou, um grande artista que tinha um ateliê produzindo arte de um trabalho magistral. Se especializou também fora do Brasil, mas ele logo percebeu a importância de ir para as ruas e se manifestar também sobre a impossibilidade de diálogos com a sociedade que estava amarrada pela ditadura militar, tanto dentro da impossibilidade da livre manifestação, mas inclusive a classe média embebecida, inclusive com o silêncio, né, com o próprio silêncio, não se manifestando, né, e alguns ícones muito importantes ele começa a desenvolver por meio de stencil art. Ele toma os muros e a cidade de São Paulo e transforma realmente o grafite numa outra questão. O grafite, a partir do Valauri, inclusive, passa a ser visto pelos críticos de arte de uma outra maneira, não é? Com outro respeito. Vamos lá para frente, Cris, por favor. Esse é um ícone importante que ele desenhou por meio de stencil, né, nas ruas de São Paulo, né, em todos os aspectos, nos 4 cantos da cidade de São Paulo, você via que é o boca com alfinetes, ou seja, a impossibilidade de você se manifestar, a impossibilidade de você falar da ditadura militar, e que também pintava-se de cinza, e no dia seguinte ele ia lá e colocava de novo, né? Então havia um diálogo, né? Uma luta diária entre o artista e o poder oficial. Mais uma vez, aqui um outro ícone importantíssimo, né, que também o telefone, é um telefone, tanto vermelho quanto preto. O telefone vermelho se relaciona com essa questão governamental, o telefone que se fala com outros países, e o vermelho também, que tem por trás a ideia para as pessoas mais arraigadas a um pensamento conservador, a questão do comunismo e tudo mais, mas é um telefone que nunca está no gancho e também nunca está no ouvido da pessoa. É um telefone, então, que está lá, mas ele não pode falar, ele tem essa impossibilidade do diálogo. Essa é a questão marcante do telefone em Valauri. Vamos mais para frente, por favor? Aí, esse personagem que ele desenvolveu magistralmente, que é a rainha do frango assado, né? Ele pintou e passou pelo stencil art de São Paulo inteiro com esse frango assado, com a rainha e esses ícones, né? Então ele está fazendo uma crítica severa à classe média, né? De uma maneira kit, consumista, falando sobre tudo isso, né? E a impossibilidade de falar o que realmente estava acontecendo, pessoas desaparecendo, tortura, morte, e a boca costurada com alfinete, e a sociedade de consumo se vangloriando, se empanturrando e entrando numa loucura de consumismo para evitar falar e ver a realidade que estava acontecendo.
Vamos lá para frente mais um. Aí era a rainha do frango assado, toda paramentada com essa roupa de oncinha, né? É justamente isso que é o grande diálogo que ele tem na crítica a essa classe média. Para frente, então. Aqui é muito interessante que na 15ª Bienal de São Paulo, ele apresentou, né, uma instalação com a festa da rainha do frango assado, em que fez uma série de instalações, a rainha do frango assado recebendo pessoas, esse espaço extremamente kit, não é? Mais uma vez, por favor, o bar, em que ela tem um diálogo com o barman, né? O consumismo da bebida, da luxúria e tudo mais. E o João Spinelli, ele fez a curadoria de uma exposição também com o Alex Valauri, em 2013, em que ele trouxe também, reviveu esse trabalho que foi apresentado na Bienal, na 15ª Bienal de São Paulo, pelo Alex Valauri. O Valauri morreu cedo, né? Ele morreu em 87, mas a produção de trabalho que ele tem é impressionante e é reconhecido no mundo inteiro como um dos grandes artistas do mundo. Então, o grafite, hoje, a arte urbana, deve, acho que tudo ao Valauri. E ele criou e deixou, então, vários herdeiros. Vamos lá para frente. Houve, então, depois da morte dele, muitos festejos e homenagens ao Alex Valauri, como esse painel, né, grafitado, homenageando o Alex lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Mais uma para frente. Aí também uma homenagem ao Alex em 2021, sobre a curadoria do Zeca Ratu, né? Aí se tornou um painel enorme num prédio aqui em São Paulo. Vamos lá para frente. E esse é o Rui Amaral, que é um outro grande precursor do grafite brasileiro, herdeiro do Alex Valauri. Ele recebeu uma influência enorme do Alex, trabalhou sob curadoria do Alex, teve uma vivência muito grande e é realmente um grande artista grafiteiro, artista urbano, o Rui Amaral, né? Vamos lá para frente um pouquinho. Então, o Alex, ele formou um dos grupos que mais movimentou o Círculo Paulista. É um grupo chamado Tupi Não Dá, cujos integrantes foram os primeiros a grafitar a luz do dia. Ele também sofreu perseguições da polícia, chegou a ser preso várias vezes, processado criminalmente pela Prefeitura de São Paulo, na época o Gênio Quadros, depois Dória. Hoje possui um dos maiores murais grafitados na capital paulista e algumas peças fazem parte do acervo permanente do Museu de Arte do MASP, né, de São Paulo. Vamos lá para frente? Ele também tem uma galeria de grafite lá na Vila Madalena. O Rui Amaral é autor de um dos grafites mais importantes também desses nichos urbanos, como chama Armando Silva, né, que é o chamado Buraco da Paulista, né? Esse painel, esse desenho, depois foi restaurado, mas o Rui foi preso várias vezes porque ele ia lá e refazia, vinha a prefeitura, pintava de cinza, e ele ia lá no dia seguinte, colocava de novo, e ficava essa guerra, como a Cris Ribeiro nos dizia, né? Aí também um outro mural na Avenida Paulista, do Rui Amaral, né? Vamos lá mais uma para frente. O Rui também tem um trabalho muito interessante junto a comunidades, né? Inclusive também ele dá muitas oficinas no SESC de São Paulo, trazendo a questão da educação, da arte-educação, colocando e também incluindo pessoas na periferia e pessoas de todas as relações, né? Nas unidades do SESC, por exemplo, que tem essa possibilidade de convivência, né? Dos diferentes e das diferenças, né? A partir do grafite como instrumento de educação. Eu gostaria de lembrar ainda mais uma questão, que é a formação desse grupo Tupi
não dá, Tupi não dá, diferente do Tupi não dá, Tupi não dá, que foi criado esse grupo, né, de grafiteiros, surge a partir também da Bienal de 1987, né, em que o Alex Valauri estava fazendo a curadoria de uma das instalações de arte brasileira e havia convidado vários artistas urbanos a trabalharem. O Rui Amaral foi um deles, mas não só o Rui Amaral, tinha o Zeca Ratu, o Jaime Prades, o John Howard, o Valdemar Zarber, o Duarte e também o Baldo do Cachimbo, né? Esses todos formaram, então, o grupo Tupinambá. Tupinambá. Como é que foi essa história? Um dia eles estavam lá montando, né, o espaço expositivo e na saída lá no Ibirapuera, conversando a partir de uma proposição do Rui, deliberaram e resolveram partir para a Avenida Paulista e tomar algum espaço para fazer grafite, né? E escolheram justamente o buraco da Paulista, né, que é essa confluência entre a Paulista e a Doutor Arnaldo, né? E lá fizeram, então, aquelas obras, né? E começou, então, aquela questão, né, de que faz o grafite, no dia seguinte vem a polícia, prende, pinta de cinza, eles foram processados, uma loucura. Então, esse conflito é um conflito constante entre o artista urbano, o grafiteiro, e o poder público. Vamos lá para frente? Aqui tem até uma imagem, não é aqui de São Paulo, é de Bogotá, de um grafiteiro, mas ele representa muito bem isso, do camarada que está com capuz escondido, ele não pode se identificar, né? Exercendo, então, o seu trabalho de grafite rápido, escondido, como é feito dentro do anonimato. Vamos para frente, então, Cris, por favor. E aqui, dentro até desse comentário que a Cris fez, na palestra da professora Lisbeth, né, sobre o cinza. A Avenida 23 de Maio, ela havia sido convertida num grande painel, aliás, acho que foi a maior instalação de grafite do mundo, a Avenida 23 de Maio inteirinha, né, estava sendo grafitada, tomada por artistas urbanos de maneira livre e espontânea, e de repente, em 1987, o prefeito João Dória resolveu, né, que deveria pintar tudo de cinza, né, todo aquele movimento, e aí várias relações começaram a aparecer, né, pintura rupestre, arte mural, grafite, pichação, representações contemporâneas, outdoors, com esse xizinho do proibido, e está lá o homem da prefeitura que pintando tudo de cinza. No próximo, nós vamos ver aqui, nesse aqui, um grafite dos Gêmeos, né? Feito lá em cima do cinza, né? Com um recado, com uma manifestação contrária ao prefeito. Senhor prefeito, apagar arte é apagar cultura. Apagar cultura é desrespeitar o povo, né? Então, essa relação dessa potência do cinza, do apagamento e o artista é uma questão bem presente na cidade de São Paulo e no imaginário urbano. Vamos lá para frente? Aqui uma outra relação, né, também bastante interessante que aconteceu em 2008. 2008, a Bienal foi chamada até de Bienal do Vazio, né? Ela foi curada, organizada pelo Ivo Mesquita, não é? E, de uma maneira ou de outra, ele não conseguiu popular o espaço todo, né? E aí trouxe a ideia de deixar o prédio da Bienal branco e valorizar esse espaço. No dia da abertura, pode ir passando, tem mais 2 outros slides que trafegam sobre essa questão, né? Ou seja, vários grafiteiros tomaram esse espaço no dia da abertura, né, e picharam, pintaram, grafitaram, colocaram as suas expressões. E infelizmente, né, eles foram pressionados, coibidos
presos, né? E no dia seguinte, a Bienal, todos os grafites, os pichos ou grafites, né, foram pintados novamente de branco, e o Ivo Mesquita perdeu uma grande oportunidade na Bienal de discutir a questão do grafite, da arte urbana e dessas outras relações, e preferiu manter a marginalidade do grafite, como sempre se coloca. Vamos lá para frente, então, Cris, por favor? Olha aí, eles sendo acuados, presos, e foram mesmo realmente presos. Todo mundo foi para a delegacia e muitos responderam por crime mesmo, né? Vamos lá para frente? Aqui, então, nós entramos nessa questão dos nichos estéticos e o beco do Batman, que também a professora Lisbeth trouxe, né, esse vigoroso espaço que está no imaginário social paulistano. O beco do Batman, antes de ser entendido como um espaço muito próprio para o grafite, né, ele tinha no imaginário urbano um espaço de um imaginário do medo, porque ele fica numa confluência entre duas ruas, vielas, fundo de duas ruas, não é? E são fundos de casas de um lado e de outro, né? Nessa viela, né? Formando um beco que à noite era escuro, sujo, pessoas urinavam lá nesse espaço, algumas pessoas, já houve caso, inclusive, de estupro, de roubo. Então, ali havia um imaginário de medo. Num determinado dia, surge grafitado um enorme Batman na parede. E aí surgiram várias questões, várias pessoas falando sobre aquela questão do Batman. Aí o beco do Batman passa a ter essa outra relação, né? É um lugar do turismo, é um lugar em que as pessoas vão para fazer selfie, para viver. Vários bares passaram a conviver nesse entorno, num lugar retomado, renascido pela estética de artistas urbanos, de grafiteiros e artistas urbanos. Mais um outro slide para frente. Aí esse é muito interessante, que você tem aí o Batman e o Pelé, né? O Pelé beijando o Batman, né? E inclusive no fundo, lambe Batman, faz uma menção nessa relação, inclusive de uma conotação sexual entre Pelé e Batman. Para frente, vamos lá? Aqui eu gostaria de trazer uma questão bastante importante, não é? Que é uma artista, aluna Bruschinelli, né? Por que eu trouxe a aluna? Porque aí foi uma das primeiras meninas, ela começou a grafitar com 12, 13 anos de idade, né? Num universo que é um universo extremamente masculino, muitas vezes periférico. Ela sofreu uma série de questões ainda, como o próprio preconceito, né, de ser uma menina de classe média alta, com uma certa formação, entrando nesse circuito do grafite, assédio sexual, assédio moral, mas ela enfrentou tudo isso e hoje é uma das mais importantes grafiteiras, mais importantes muralistas, artistas gráficas, artistas do mundo, né, considerada, então, no mundo, inclusive, com painéis incríveis. Vamos mostrar mais algum trabalho dela aqui? Aí ela trabalhando, mais um outro painel. Esse é um painel muito bonito que se vê pelo vão livre do MASP, lá na 9 de julho, um painel bastante interessante que está dialogando, né, naquela época sobre a questão da pandemia, né, a saúde, esse critério. Mais um outro que também temos dela. Esse trabalho é incrível. O Tim Burton doou a ela um desenho e pediu que a aluna, o Bruschinelli, fizesse um painel. Esse painel está localizado no Parque Dom Pedro, né, dessa menina. Vamos lá para frente. Mais um. Temos mais? Parou? Aí sim, né? Aqui é uma outra relação bastante importante sobre o grafite, a arte mural. Não sei se meu tempo ainda não estourou, mas eu precisava falar um pouco disso.
É o Na Lata, é um movimento de muralistas de grafite que formaram, então, a partir de 2020, né, festivais e tomaram, a partir do Lago da Batata, criou-se um outro nicho estético. Pode ir passando aí, temos mais alguns painéis aqui, né? Por exemplo, aí do Cléo e a Pri Barbosa, ali na Rua dos Pinheiros, né? Nessa relação, não é? E aí o Marcelo Eco também, desse trabalho. E aqui vamos entrar numa outra questão que eu gostaria de trazer, dessa artista Carla Café, que é uma pessoa que sai com a sua prancheta há anos, desde menina, ela faz isso e desenha São Paulo. Vamos lá para frente, vamos ver alguns dos trabalhos dela. Aí ela pensando e trabalhando nessa questão do transporte público para frente. Esse trabalho é um trabalho magistral chamado Aérea Paulista. Ela faz um desenho, aqui tem só uma parte dele, né? Eu tenho uma dessas obras, é uma impressão, né? Uma gravura de grande formato, né? Que começa lá no edifício Conde de Cacique e vai até o buraco da Paulista, né? E ela faz todo um desenho, né, a geografia, né, das ruas, vielas, essa geografia espacial, dialogando com os espaços da Avenida Paulista. Mais um para frente, como esse, que também logo no início da Paulista, essa Casa das Rosas, não é? Era a casa que o Ramos de Azevedo, o arquiteto Ramos de Azevedo, construiu para sua filha, populada aqui também com rosas e vários personagens. Ela conta aqui também, nesse desenho, a memória da história da Avenida Paulista, da história de São Paulo, né? E as charmosas rosas que estão por aí também, nesse desenho. Era chamada Casa das Rosas porque ela cultivava rosas e roseiras nos seus jardins. Vamos lá para frente. E aqui, então, uma imagem também da Carla Café sobre o buraco da Paulista, que vimos também anteriormente, né, em grafite. Vamos lá para frente, mais um. Aqui nós temos buracos e viadutos da Carla Café, né? Esse é um minhocão, né, aquela entrada do minhocão, também desenhado por ela, nesse diálogo entre a arte e os imaginários e os cidadãos. Outro buracos e viadutos é o viaduto do Glicério, e ali na Liberdade, com esse símbolo, a simbologia da colônia japonesa que ali habita. Lá para frente, outro é o buraco de Rebouças com o Dr. Arnaldo, né? Onde também tem muito grafite ali embaixo. Vamos lá para frente. Bares e botecos, também assim que a Carla traz essa ideia, né, dos bares, esse charme onde os cidadãos paulistanos também se encontram, né, para se ver, para ser vistos, para as festas, para os encontros, para os namoros e tudo mais. Lá para frente, aqui o buraco da Paulista, não é? Pela Carla Café, né? É bastante interessante. E aí também uma padaria no Bom Retiro, que ela recria e traz aqui, é outro símbolo, ícone de São Paulo, muitas padarias, né? Mais um para frente, vamos lá. Aí a questão da fé, a Catedral da Sé, né? A religiosidade também do paulistano, né? E no próximo, vamos ver aqui no próximo, uma loja de casa de Umbanda, né, nesse diálogo também entre religiões interculturais. Mais um para frente. Acabou aí? Bom, acho que então terminamos aqui essa apresentação, né, nesse diálogo entre os imaginários urbanos e a maneira que os artistas urbanos, os grafiteiros e os artistas se manifestam e dialogam sobre os imaginários sociais. Obrigado. Vamos ouvir agora o comentário da Carla.
Pessoal, boa tarde novamente. Tem uma pessoa com a mão levantada, vamos deixar para o final. O que vocês preferem? Posso colar no Elcio agora, na apresentação? Bom, Carla, acho que tu fazes os teus comentários, se ainda sobrar tempo no espaço do Elcio, senão fica para antes do intervalo, né? Perfeito. Se bem que, por vezes, as pessoas gostam de falar na hora, né? Então, fica um pouco assim, vamos ver se sobra um tempinho para fazer agora. Bom, Elcio, parabéns pela sua maravilhosa apresentação, que na verdade é um convite, né, para ver e valorizar essa malha simbólica que é a cidade de São Paulo, no quesito de pintura de rua. E sim, São Paulo é cinza, não só pelos ideários das cidades imaginadas de Armando Silva, mas uma senhora vestida, e hoje a Sandra me corrigiu simbolicamente, porque na verdade é um senhor sisudo, com a pasta carregando, e ainda, eu diria, como eu diria, encurvado. Mas vamos lá, ficou com essa nossa cidade cinza, ficou muito mais interessante observar todo o legado desses artistas que rompem com valores convencionais, como você, Elcio, nos apresentou, e abrem um caminho estético com impacto local, valorização urbana e, eu diria, também humana. Assim, ontem o Elcio me apresentou um livro-catálogo, Trama do Gosto, que justamente é do grupo Tupi Não Dá. E quando eu abri, Elcio, a introdução, então, pelo presidente, então, da Fundação Bienal de São Paulo, ele grifa um parágrafo em que ele chama São Paulo, curada por essa exposição, como cidade inventada. Então, eu gostaria que com isso, não só porque o Elcio trouxe também a questão da presença do João Spinelli nessa exposição, mas ressaltar e evidenciar a participação e a importância do papel da crítica de arte no processo como um todo. Principalmente na questão da década de 80, e essa exposição Tupi, Trama do Gosto, foi em 1987, nós temos uma crítica muito próxima dos artistas, muito conciliatória. E sim, as questões de apagamento não podem ser, os apagamentos políticos não podem ser esquecidas. Como você falou, 1985, Jânio Quadros, e a Cris também evidenciou o Kassab e o João Dória em 2017. Dentro desses nichos estéticos colocados, eu gostaria de acrescentar algumas rápidas referências, porque sim, o Beco do Batman é uma referência internacional. A professora Lisbeth trouxe o MAU, que é o Museu Aberto de Arte Urbana de São Paulo, que fica ali localizado justamente perto do Parque da Juventude. Tem uma escola ETEC na frente, que inclusive os professores de arte dessa escola evidenciam a questão do grafite, da ocupação urbana de rua. E olha, esse espaço, inclusive, foi institucionalizado porque acabou virando um ponto de cultura. Na Zona Leste, nós temos o Favela Galeria, que fica no bairro de São Mateus, e que hoje conta com apoio, inclusive, do SESC Itaquera e do CPDOC Guaianás, que tem pesquisadores periféricos levando essa memória, essa cultura para frente tão importante, né? Fundada pelo Binho Ribeiro em 1980, e o Randall Boné, que continua. E eu queria trazer um outro ponto da cidade, que é a região sul, que foi um projeto que, inclusive, eu vi nascer há 20 anos atrás, de uma artista paulistana, que ela trouxe a questão de fazer o stencil nas paredes dos moradores, ensinando essa área de vulnerabilidade do Jardim Miriam ficar mais bonita e os próprios moradores valorizarem a sua cultura local, que foi a Mônica Nador. Inclusive, com o apoio, em 2012, da Secretaria, eles ganharam todo um programa de estamparia para poder ajudar a formar mais jovens para esse trabalho. O Grupo Na Lata, como o Elcio pontuou, ele traz também, em paralelo ao seu trabalho, o Festival Internacional de Arte Urbana, e que em 2024 chega à sua 5ª edição. Saindo só um pouquinho da cidade de São Paulo, eu queria contar que numa cidade do interior do estado, nós temos Brodowski,
onde nasceu Portinari, e temos há 49 anos a Semana de Portinari, onde existe uma formação anual de muralistas pintando esses muros, grafiteiros pintando esses muros, todo o ano. Esses muros são branqueados, não acinzentados, e eles retomam e recebem todo esse material de uma organização social da Secretaria de Estado da Cultura do Estado. Então, isso é muito interessante. E como aqui somos a maioria pesquisadores do programa latino-americano sobre questões latino-americanas, eu não poderia deixar de comentar sobre o Memorial da América Latina, que até 2022 sediou a 5ª edição da Bienal Internacional de Grafite. Em 2022, nós tivemos 60 artistas. Portanto, tudo isso que o Elcio nos trouxe, a gente vê uma arte marginalizada, que surgiu numa época conturbada da história do país, que foi o processo do advento da ditadura militar, lembrando que os governos ditatoriais não eram só no Brasil, mas sim em vários países da América Latina, e que hoje adquire uma posição de destaque no mercado da arte, com artistas consagrados pelo mundo, como o Elcio mostrou, gêmeos. Eu queria incluir o Cobra, que inclusive na Rio 2016 ele apresentou o que foi considerado o maior mural do mundo. E outro dado vinculando com a questão da pesquisa de imaginários urbanos é que nos mostra também uma influência marcante de jovens de São Paulo na área cultural. Então, é uma arte urbana que apresenta, como o Elcio falou, marcas e expressões projetadas como diálogos visuais, porque elas nos passam mensagens, nos passam reflexões. Então, nós estamos falando do quê? De legitimidade, que é tão importante. E nesse arcabouço estético da pintura, temos que lembrar que, além desse grafite anônimo, desse grafite consagrado, temos o stencil, o lambe-lambe, estátuas vivas nas ruas com pinturas corporais, como a professora Lisbeth também disse, instalações, intervenções, como nós tivemos o Coal Parade, o Jaguar Parade, que foram todos aqueles bichos espalhados pela cidade. E por que não acrescentar as intervenções também com crochê nas árvores que tivemos, pintura de tecido também em paredes? Porque lembrando que o nosso objetivo aqui, mais do que nunca, é a construção de uma enciclopédia sobre a nossa latinidade. E como bem nos lembrou a professora Lisbeth, há um exercício da recepção estética. Temos sempre, cada um de nós, reações diferentes diante de uma obra artística, porque há uma fusão entre arte, discurso, cotidiano social, paisagem urbana e muita liberdade artística, com muitas ressignificações, como nós estamos vendo, do espaço coletivo e social. E nesse pequeno movimento eu queria acrescentar os carroceiros de São Paulo, que tem um programa chamado Pimbi Mais Carroça, que também fazem um papel de poder levar essa arte para cima e para baixo de uma forma bastante simbólica. E lembrando um pouco também o que o Elcio colocou, a formação, que essa ampliação de áreas do próprio grafite, da arte urbana, elas nos estão possibilitando maiores formações na área de ilustração, desenho, tatuagem, decoração. E todo dia 27 de março é comemorado o Dia Internacional do Grafite. E esse ano teve uma publicação de um artigo do Mink que justamente diz: grafite como importante ferramenta de desenvolvimento cultural e social urbano, como elemento estruturante da cultura hip-hop, e a necessidade de aproximação entre o museu e o público da cultura urbana. Portanto, dentro desse nosso processo de cidades imaginadas, culturas latino-americanas, eu queria convidar vocês, a partir de agora, quando forem passar por um muro pintado da sua cidade, se fazer uma pergunta. E esse muro traz alguma mensagem? Traz algum incômodo? Ou alguma ressonância para vocês? Porque quando falamos de pintura de rua, street art, arte urbana, imaginários urbanos,
Pensamos na importância de traçar essa malha simbólica urbana que nos une com uma grande teia para aprender a conhecer melhor parte do nosso dia a dia e das questões sociais que nos circundam. Afinal, temos os sítios arqueológicos também para nos lembrar de nossas origens. E a arte, a pintura de rua pode ganhar outras dimensões hoje, não como apagamento político, e sim apagamento da dor, da destruição, na mente e coração das pessoas, dando cor onde há guerra, dando cor na vulnerabilidade. Precisamos mais entrelaçamentos sociais e humanizações do sujeito para o engrandecimento do próprio campo da arte. Então é isso, espero que eu tenha conseguido falar um pouco do trabalho magnífico que a professora Lisbeth e o Elcio nos apresentaram até agora. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Muito obrigado.